a importância da participação nessas reuniões da CBF, esses eventos que acontecem na região sul-sudeste, né, onde sempre foi o polo das decisões aqui no futebol brasileiro, né? O quanto isso para a Federação Paraense e para o futebol paraense é importante, assim, quanto tu considera que isso é importante para movimentar a imagem aqui do nosso cenário, do nosso futebol? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão aí. Bom, eu vejo que o Pará, o futebol paraense, ele precisa de ter um porta-voz, uma espécie de um embaixador, né, para que possa estar nos ambientes de discussão, né, com voz ativa e com disposição, naturalmente, para discutir os temas relevantes. Então, a gente sabe que o Pará está fora do eixo no futebol, né, ou seja, existe um eixo ali, sudeste, sul, uma parte do centro-oeste, mas, então, ou seja, a gente precisa se incluir nesse eixo. Então, ter a disposição de estar nos locais, ter uma rede de relacionamento perfeito para que possa também estar contribuindo para essas inserções, mas principalmente ter a disposição de estar lá. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que você cumpre essa frequência nesses locais e que você começa a levar pautas, começa a vir também uma atenção do eixo para conosco. E aí eu acho que para a imagem do futebol paraense, para o desenvolvimento do futebol paraense, sobretudo para o desenvolvimento dos clubes, não só profissionais, mas também amadores, é muito importante essa interlocução em nível nacional. Primeiro, é importante a gente entender a importância desses eventos, né? Por exemplo, agora a gente teve recentemente um treinamento da seleção brasileira no Mangueirão por 3 dias. A imprensa nacional, uma parte da imprensa internacional toda é em Belém, né? Ou seja, vendo o nosso estádio, né? Produzindo conteúdo dentro do nosso estado e, obviamente, consumindo as nossas pautas também, ou seja, entendendo o nosso futebol. Então, é muito importante esses eventos. A gente vai ter agora a Supercopa Rei, dia 2 de fevereiro, que será entre o Flamengo e o campeão brasileiro, né? Uma relevância gigante. Quer dizer, ou seja, o Brasil inteiro olhando para Belém, uma parte da renda fica no Pará. Essa renda, obviamente, é a taxa da federação, ela é toda reinvertida no futebol paraense, então também tem essa importância financeira. E eu acho que existem vários fatores que contribuem para que esses eventos venham. Primeiro é esse que eu te falei, ou seja, você está se esforçando, compreendendo as pautas e colocando o Pará em evidência. Existe o equipamento do Mangueirão, que é um equipamento fantástico, então daí vem todo um trabalho do governador Helder Barbalho, da CEL, que consegue dar uma manutenção de alto nível nesse equipamento para que ele possa estar à disposição desses grandes eventos. A própria liderança do governador também, a gente trabalha muito em parceria para estar atraindo esses eventos, e eles são de fundamental importância. A gente tem agora a Copa do Mundo Feminina, que é o Pará, Belém, né, está numa candidatura bastante avançada. A gente entende que nós conseguimos cumprir com excelência todos os itens que foram colocados, então houve um esforço também daí, tanto do governo quanto da federação, para que esses pontos todos fossem vencidos. E tem sim outros grandes eventos nacionais e internacionais que a gente tem trabalhado para vir para Belém, por entender que isso é de uma importância fundamental para também ser embaixador do Pará, porque toda vez que esses eventos, né, estão aqui na nossa região, o Pará e por que não parte do Brasil, por que não parte do mundo, olham para a nossa região. Olha, um grande problema que o Pará enfrentava era a ausência de competição. Essa ausência de competição, ela implicava diretamente no não desenvolvimento da nossa base, porque os atletas com ausência de competição não tinham minutagem suficiente para se desenvolver. Nós saltamos realmente de 5 para 37 competições. A gente vai divulgar em breve o calendário 2025, vai ser um salto ainda maior. A gente vai implementar agora os festivais de base para sub-9, sub-11, sub-13. A consequência direta disso finalmente, nós termos uma base desenvolvida para que os clubes possam fazer transição da base para o profissional com tranquilidade. A gente fazia a base no Pará, eu sou ex-presidente de clube profissional com toda a propriedade. A gente pegava atleta, por exemplo, da base para jogar no profissional que tinha 15, 16 jogos na carreira.
Ele deveria ter isso por semestre já seria pouco. É um atleta de base que tem que fazer no mínimo aí 50, 60 jogos por ano para em 2, 3, 4 anos estar pronto para poder fazer uma transição para o profissional. O que a gente está colhendo com isso já hoje? Por exemplo, hoje eu vou citar aqui 2 casos recentes. Eu recebi um telefonema recentemente do Ferreirinha, que é o presidente do Águia, em São Paulo, negociando atletas no Palmeiras, perfeito, ou seja, atletas que já foram revelados nessas competições de base, porque agora a base está jogando. Hoje mesmo, conversando com o Vinícius da Tuna Luz Brasileira, por exemplo, também feliz pela atenção do Flamengo já em alguns atletas do Sub-17. Resultado, dos garotos jogarem. Então, isso estava parado no Pará. Então, agora a gente passa a ter esse volume de jogo, ele é muito importante para que esses adolescentes, esses jovens, eles possam criar minutagem. Ao criar minutagem, eles ficam habilitados para 2 coisas. Uma, servirem para os profissionais dos seus clubes e serem observados por clubes de outros estados, para poder fazer esse comércio. Olha, não é à toa, isso é um dado muito interessante, não é à toa, se você pesquisar dos grandes clubes do Pará e olhar para trás, a linha de receita em comercialização de atleta, ela é 0. Não é que ela seja baixa, ela é 0. Vai procurar, por exemplo, no balanço de Paysandu e de Remo, por exemplo, e da própria Tuna, o valor ou do Águia de negociação de atleta. Quanto entra? Tem uma coisa errada aí, tu concordas? Porque se você analisar outros clubes do Brasil, de outras regiões, todos têm alguma linha de receita, na verdade, na linha de comercialização do atleta, alguma receita, e no Pará não tem. Porque não ia ter nunca, porque os garotos não jogavam e não se desenvolviam. O que a gente via? Era muito comum os talentos paraenses saírem do Pará com 14, 15 anos, e indo florescer fora do estado. Sim. Então, essa revolução da base, ela é muito importante, ela vai solidificar, na realidade, a realidade da base servindo para os próprios clubes, quanto a base saindo para fora do estado, mas agora representando negociações relevantes para os clubes paraenses. Esse é um assunto muito relevante, tá? É um problema real que tem que ser atacado. A gente tem hoje poucas praças, vamos dizer, excelentes para a prática do futebol e bastante praças abaixo da crítica para a prática do futebol. A gente escolheu, nesse momento, atacar, o que a gente fala assim, são ondas de problemas para serem resolvidos. Então, eu acho que o mais urgente, o mais estratégico, no momento que nós assumimos a federação, 2 anos e meio atrás, era atacar a ausência de competições. A gente está com uma segunda onda agora, que é a organização do futebol paraense, que eu posso falar depois com mais profundidade, que são as séries A1, A2 e A3, cada uma com 12 clubes e com um calendário e datas racional para o financiamento do futebol. Uma terceira onda é começar a discutir agora a qualidade dos jogos. A gente tem um volume de jogos que a gente considera razoavelmente atendido. A gente tem um volume hoje extraordinário, mas a gente ainda vê, por exemplo, alguns WOs, a gente ainda vê algumas goleadas que não são desejadas, por exemplo, quando a gente vê 8-0, 9-0. Sim. Isso não é reflexo de uma, vamos dizer assim, de uma atuação extraordinária do clube que goleou. Na verdade, houve um desequilíbrio ali. Então, ou seja, o volume de jogos foi resolvido, a gente precisa falar agora de qualidade. E, naturalmente, a qualidade das praças. Isso é um ponto que a federação está atenta. Quando você pergunta se isso é responsabilidade da federação, obviamente que a gente tem como colocar alguns filtros vamos dizer assim, para habilitar as praças que vão receber jogos do estadual. Mas, sendo muito franco e sincero, se a gente elevar o nível nesse primeiro momento, não tem campeonato, o campeonato vai se resumir a 3, 4 campos no Pará. Então, são campos que alguns pertencem a prefeituras, outros pertencem até, tem casos de clubes privados, estádios privados. Mas a gente tem, por exemplo, para 2025, a gente já está com a gente conseguiu escrever um programa da CBF para receber recursos para melhoramento de alguns gramados
com a condição de que esses gramados possam servir a mais de um clube. Então, ou seja, esse já é um passo que a gente está avançando. O próprio Seju, ele, por uma estratégia até da Copa Feminina de 2027, ele vai passar por uma reestruturação muito grande, vai receber um 5º gramado. Teremos lá uma estrutura de estádio com uma arquibancada razoável, que também vai servir como opção para o melhoramento de praça. E estamos acompanhando algumas praças. É um problema real, como eu disse, ele não foi atacado ainda com muita força no primeiro momento, porque a gente tinha várias frentes para atacar e estrategicamente resolvemos atacar a base, mas é chegado já o momento de olhar com mais precisão para essas praças. Primeiro vamos falar sobre a primeira divisão, que é a Série A1, né? Ela tem 12 clubes hoje, nós conseguimos transformar uma competição em 3. Primeiro porque a gente entende que os clubes vivem de taça. E quando a gente fez uma pesquisa, 95% das taças, ou seja, dos campeonatos estaduais, estavam na mão de Paysandu e Remo. Ou seja, de 2 clubes só, no meio de 36 clubes profissionais que existem no Pará hoje. Então a gente criou aí com isso a Supercopa Grão-Pará, a Copa Grão-Pará e o próprio estadual. Então, um campeonato que se divide em 3. A Copa Grão-Pará, ela vai oportunizando aos clubes que foram eliminados no estadual a continuarem tendo o calendário, mas não só calendário. Vagas em competições como a Copa do Brasil, como a Série D, e no final das contas levantar uma taça. E a gente acha que o objetivo foi atingido. Se a gente pegar em 2024, por exemplo, nós tivemos o campeão da Supercopa Grão-Pará, o Águia, em Marabá, tivemos o estadual Paysandu e tivemos na Copa Grão-Pará a Tuna. Então, repara, nós tivemos 3 taças para 3 clubes diferentes e é o que a gente quer. A gente quer que os clubes tenham mais taças nas suas salas de troféus. Com relação à estrutura do campeonato como um todo, Série A1, A2 e A3, isso é importante fazer um diagnóstico bem rápido. A gente tinha, no passado, uma Série A com 12 clubes e uma Série B com quantos clubes se inscrevessem. Chegou a ter um absurdo, por exemplo, de 26 clubes numa Série B. Isso aí pode parecer um número grande, nossa, mas quanto mais melhor não. Eu vou dizer por quê. A Série A, por exemplo, ela custa de logística 1.600.000, com 12 clubes. Você imagina quanto custa a logística de uma Série B? São aí, a gente pode colocar por uma regra de 3 rápida e mais de 3 milhões de reais, com 26 clubes. Quem banca isso? A federação não tem esse recurso para pagar uma Série B de 3 milhões de reais, e é um campeonato desinteressante, porque ele é tão longo, é até difícil, porque você precisa, a cada ano ele muda, depende se escreve 22 clubes, se vende 21 clubes, então, ou seja, é um formato que você não consegue vender com um patrocinador. Resultado, os clubes, das últimas 2, 3 décadas, com uma Série B anormal, uma Série B desse nível, eles vinham pagando essa logística. E o que acontece, então, portanto, nesses últimos anos? Um declínio financeiro, os clubes foram se endividando, eles que pagavam essa logística, pagavam todo esse deslocamento, eles não conseguiam fazer isso de uma forma saudável. Então é muito simples a gente concluir que nas últimas décadas houve um empobrecimento dos clubes paraenses, justamente uma das razões por um calendário racional. Então o que a gente faz agora, a partir de 2025? Série A1, A2 e A3, as 3 com 12 clubes. A Série A1, a gente tem lá as 14 datas, que a gente está trabalhando para tentar trazer para 12, isso é outra questão. Mas a Série A2 e a Série A3, ela será com 12 clubes, 9 datas, 39 jogos. Resultado, tu tens hoje como um clube emergente, ele vai ter condições de planejar-se financeiramente, de entender quantos jogos ele vai fazer na próxima temporada para fazer o seu acesso. É uma competição dessa mais racional e com previsibilidade de calendário e também previsibilidade de receita e despesa, é muito mais fácil de você conseguir um patrocinador, de você conseguir apoiar essa competição. Então o que vai acontecer? A gente, com essa organização, a gente inverte um declínio financeiro para uma ascensão financeira.
Porque esses clubes agora vão ter uma competição mais racional, com menos dados, com menos jogos, e com isso, naturalmente, uma oportunidade muito maior de se planejar financeiramente. Então, essa era na verdade, eu acho que vai ser a grande onda de 2025, que é essa estruturação das séries A1, A2 e A3. A gente se espelha muito no Campeonato Paulista. A gente vai tentar beber sempre da melhor fonte. Então, isso aconteceu. Em algum momento, o Campeonato Paulista precisou se organizar para gerar ativos para os seus clubes. Então, é isso que a gente está fazendo agora. A série A1, A2 e A3, para que a gente possa ter um potencial maior de recurso para essas competições, um calendário racional e o principal, na minha visão, para esses clubes, a previsibilidade de receita, despesa e quantidade de jogos. Eu sempre digo o seguinte: é muito importante a gente ter Paysandu e Remo forte. Paysandu e Remo são as locomotivas do estado. Num segundo escalão, a gente tem alguns clubes aí que eu nem chamo mais de emergentes, de realidades que já foram campeões estaduais, que jogam, que revelam atletas e jogam aqui. É o caso do Águia, é o caso da Tuna, é o caso de outros clubes também. Mas é muito importante esses clubes entenderem. Eu estou citando esses 4 que vão jogar Campeonato Brasileiro esse ano, perfeito? Paysandu e Remo na Série B, Águia e Tuna na Série D. Esses clubes fortes são importantes por quê? Porque eles trazem recurso para que a gente possa também estar reinvestindo no futebol. Então, é importante os clubes emergentes quererem os clubes grandes fortes, perfeito? Mas é muito importante os clubes grandes quererem os emergentes fortes, porque não existe topo forte sem base forte. É importante que os clubes grandes também tenham um desafio em casa, ou seja, com esses clubes emergentes e os clubes, digamos, menores, com força para desafiá-los. Então isso forma um círculo virtuoso, que eu chamo, ou seja, sim, os clubes fortes, os clubes grandes, querendo os clubes fortes, os clubes emergentes fortes, para poder ser desafiado e ter uma base forte para sustentar o topo, e os clubes emergentes querendo os clubes fortes, os clubes grandes fortes, para poder também fazer essa roda girar, trazendo recurso. O que a gente faz com esses recursos? Por exemplo, a gente vai ter agora Paysandu e Remo na Série B. São, se eu não me engano, 38 jogos em casa, somando os 2 clubes. Com a pujança e a força de torcida que esses 2 clubes têm, obviamente que a gente pode prever desses 38 jogos bastante bilheteria. 5% dessa receita fica na federação. Agora, fica na federação para quê? Hoje, nós já temos um projeto de 1.000 jogos de base pagos pela federação. A federação está pagando esses jogos. Como é que ela paga esses jogos? Com esse recurso. Ou seja, então é muito importante ter Paysandu e Remo forte, jogando em alto nível, trazendo grandes jogos para o Pará, porque isso financia a base aqui embaixo, entende? Então, a base precisa torcer para que Paysandu e Remo e os outros também, obviamente, a Tuna e a Águia, que vão jogar a série D esse ano, tenham um sucesso nacional. Da mesma forma, como esses 4 clubes que jogam a competições nacionais precisam ver esse recurso que elas trazem sendo aplicado para o crescimento dos clubes emergentes para montar esse círculo virtuoso.